e quem chegar depois vai acompanhar, vai ter que pegar o início da aula depois, tá certo? Hoje vocês vão me ver um pouquinho diferente aqui, tá? E eu não sei ficar quieto quando eu estou em pé. Mas eu peço até que os irmãos orem por mim. No ano de 2022, no finalzinho do ano, eu fiz uma cirurgia na região do cóccix, né? Essa região aqui entre glúteos, né? Essa região aqui. E graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação foi bem chata, né? Bem desconfortável. E resultado, a médica me alertou que eu deveria ter cuidados, né? Vários cuidados e aquela coisa, né? A gente tem os cuidados, mas de vez em quando a gente relaxa. E nos últimos dias eu acabei abusando um pouco, né? Fiquei mais em casa, recesso de escola, a escola voltou hoje. Eu acho que eu fiquei muito tempo sentado, né? E aí isso não me fez bem. Então eu estou aqui na base do remédio e evitando, ou eu estou ficando em pé ou deitado. Mas sentado eu estou ficando menos para ver se eu não tenho uma reincidência, né? Ela falou na época que era comum ter reincidência e eu levei muito a sério o que ela falou, porém, nessa brincadeira já se passaram quase 3 anos e eu achei que já estava tudo de boa, tudo tranquilo, mas nos últimos 3 dias foi bem assim, bem complicado. Tá, queridos? Então, por isso vocês vão me ver assim, o vídeo vai ficar um pouquinho diferente. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu recebi já diversos trabalhos, mas uma das coisas que está me atrapalhando esses dias é como eu não estou podendo ficar muito tempo sentado, então eu também não estou conseguindo, como os trabalhos são digitais, né? Então eu tenho que sentar, parar. Se vocês verem aqui a armação que eu fiz para conseguir ficar em pé aqui, eu fiz uma armação aqui, coloquei uma cadeira em cima da mesa, fiz um monte de coisa aqui para não ficar desconfortável, né? Para ficar na altura. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência, tá bom? Dessa vez, quem vai precisar de paciência sou eu. Então, vocês tenham paciência aí. Mas eu acredito que logo, logo eu começo a dar um feedback para vocês, um retorno do trabalho de geografia bíblica. Tá bom, queridos? Amém? Outra coisa, eu gostaria de começar também perguntando a vocês, tranquilo, Fátima, tranquilo. Quem não fez ainda, gente, fiquem tranquilos, sossegados, dá tempo ainda, tá certo? É o que eu venho falando para vocês. Os trabalhos, eles são necessários para que vocês tenham a nota, mas eu sempre penso que o trabalho, ele não é o mais importante, tá? O mais importante é você participar, é você tirar suas dúvidas, você me procurar, pastor, estou com dúvida nisso, quero ajuda. O mais importante do curso é aprender, né? Porque às vezes você pode fazer um excelente trabalho e daqui a uma semana você nem lembra o que foi que você fez, né? Então, não é o mais importante. Mas tem a importância porque eu preciso registrar a nota de vocês, viu? Então, fiquem tranquilos. Outra coisa, eu quero ouvi-los. Se alguém fez algum teste com a plataforma, né, o programinha lá que eu passei para vocês, eu gostaria de saber se alguém chegou a testar ou só assistiu o vídeo. Falem para mim aí, me dê um retorno aí, um feedback aí da aula de sábado. Alguém chegou a testar o Notebook LM da Google, ou só assistiu a aula mesmo? Eita, vocês estão quietinhos demais. Ainda não testei. Eu vi alguns comentários lá no vídeo, né? Pronto. Eu vi alguns comentários lá no vídeo, o pessoal achando
interessante, gostaram da dica, né? É como eu falei para vocês, em alguns momentos, as aulas de sábado vai ser para isso, né? Dicas pedagógicas, dicas de estudo, como é que vocês podem usar essas ferramentas, né, para o estudo mesmo, no dia a dia, né, da palavra de Deus também. Vocês podem pegar livros da Bíblia, tá? Tem como pegar livros da Bíblia e colocar ali e você fazer um estudo, né? Um estudo panorâmico. Para mim, o mais interessante ali daquela ferramenta é a questão do mapa mental, né? Porque é uma coisa que me ajuda muito ter a visão do todo primeiro. O mapa mental ele te dá essa visão dos temas principais e depois você vai estratificando, né? Então, isso é uma coisa que me ajuda muito para estudo, porque a gente não dá conta. Às vezes a gente lê um capítulo inteiro, e aí quando a gente termina o capítulo, não sei se vocês têm essa experiência, quando a gente termina o capítulo, a gente fica assim, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ler de novo. Eu acho que eu vou ter que ler o capítulo de novo, né? Porque não ficou muita coisa. Então, por quê? Porque não é só ler. A gente precisa estudar, a gente precisa criticar, concordar, questionar, complementar, tá? Porque toda escrita, com exceção da Bíblia, claro, né? Mas toda escrita, ela é limitada. Toda escrita, ela é limitada. Então, sempre a gente pode aprofundar. Então, é por isso que eu indiquei para vocês, tá bom? Outra coisa também, eu estou percebendo que vocês estão muito quietos hoje, só mais participando no chat, mas outra coisa também que eu queria ouvir de vocês é com relação à experiência de vocês no curso até aqui. 2 ou 3 alunos que queiram falar, né? Mas eu acho importante. Até aqui, o Senhor nos ajudou, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, mas como é que tem sido a experiência de vocês? Tá suave, tá tranquilo, tá dando para acompanhar? É muita coisa, é pouca coisa? Vamos lá? Eu gostaria de ouvi-los, porque a gente está agora partindo para a segunda etapa do curso. Vocês vão ver que as matérias, algumas vão ser mais rápidas, né? Algumas matérias vão ser mais rápidas, e aí a gente precisa sempre fazer ajustes aqui quando é necessário, tá? Alguém quer falar? Um de cada vez, não precisa brigar. Pastor, Oi, eu acho que minha câmera também não está funcionando, não sei. eu tô te vendo, só do óculos para cima. Certo. Aí, Eu estou naquela, como o senhor disse aí, eu acho que eu preciso fazer esse curso de novo. Eu acho que quando o senhor fizer de novo, eu vou me matricular para passar de novo. Embora a gente tenha adquirido muito conhecimento, eu considero assim até algumas coisas que a gente não prestava atenção, né? Como essa última matéria sobre geografia bíblica. Eu gosto de história, e aí a geografia me levou para as questões dos achados arqueológicos, porque pela localização da cidade eu não entendi como a água chegava, essas coisas assim que traz para a gente perguntas, né? Traz para a gente questionamentos, e a gente vai buscando responder. Mas me deu assim muita, digamos assim, segurança em estruturar uma pesquisa, né? Um estudo, um conhecimento, me aprofundar mais. Eu sempre gostei, porque quando eu leio a Bíblia ou quando eu vou fazer o estudo, eu faço muitas perguntas, né? Eu me coloco até no lugar do aluno e me pergunto muitas coisas e procuro responder.
mas agora com mais estrutura, com mais, assim, condições de arrumar, né? Arrumar o conteúdo para que eu possa utilizar. Então, provavelmente eu vou estar em outros cursos aí, mas eu gostei muito, estou gostando muito. Amém. Rose, fique à vontade e tranquila quanto a isso, porque, assim, eu acho que eu já testemunhei isso aqui para vocês, que foi a mesma sensação que eu tive depois de passar 5 anos no seminário. Eu fiz o curso básico de 1 ano, depois fiz mais 4 no mesmo seminário, e vou te dizer, a sensação é essa, né? É como se tivesse faltando algo, né? Sempre a gente... Porque, assim, é muita informação, muito conhecimento, né? E só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu falei isso na aula anterior, se eu não me engano, agora mesmo eu vou dar uma disciplina no seminário da União de Igrejas, né, na denominação, e Introdução ao Novo Testamento. E eu já estudei muito o Novo Testamento, já estudei muito, já dei essa disciplina uma vez, há alguns anos atrás, mas só que, assim, sempre está surgindo algo, informação nova, esses documentos mais recentes, né? Muitos deles estão sendo estudados agora, essa questão dos manuscritos do Mar Morto. Eu lembro que quando eu fiz seminário, vou completar 20 anos que eu terminei, né, o seminário. Eu lembro que a gente não achava muita coisa sobre os manuscritos do Mar Morto, né, de Qumran. Hoje eles estão praticamente todos disponíveis online. Então, assim, aí você tem que revisar um monte de coisa, ver o que é que tem sido feito, quantas traduções nesses últimos 20 anos, quantas traduções novas, né, versões da Bíblia surgiram. Então, a gente acaba sempre tendo que atualizar esse conhecimento, entendeu? Mas, se vocês observarem na fala de Rosenilda, né, ela fala assim, eu acho que eu tenho que fazer de novo, mas eu já estou tendo mais facilidade com algumas coisas. É desse jeito. A sensação sempre vai ser essa, né? Olha, até aqui eu aprendi tanto, né, tais coisas, isso já está me ajudando, e na medida que eu for continuando, né, a leitura, estudando, novas coisas vão surgindo, né? Tem a questão, por exemplo, de poder rever a aula, tem a questão da apostila, que ela aponta sempre para mais conteúdos, né? Aquelas referências no final. Então, é caminhar sempre uma milha a mais, dentro do possível. Porque eu sei que a vida de vocês é corrida, né? São muitas demandas, muitas questões, e nem sempre essa milha a mais, né, como a Bíblia fala, de caminhar uma milha a mais, nem sempre a gente consegue durante o curso, mas não termina aqui, né? A caminhada do aprendizado ela é até o final da nossa vida, então a gente tem muito ainda a acrescentar, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém, gente? Será que é o frio? Será que é o frio? O povo tá... Daqui a pouco se anima. Beleza. Querendo falar, é só levantar a mãozinha aí, e aí a gente segue. Vamos lá. Hoje nós vamos começar, nós vamos ter 4 segundas-feiras, né? 4 segundas seguidas aí, estudando. Só um minutinho. Estudando a história da igreja, tá? Acabou saindo. Voltar. Quer falar, João? Vou falar um pouquinho. Pronto. Criou coragem. Eu estou ainda mexendo no trabalho aqui ainda, o de geografia, já vou enviar, mas estou finalizando ele aqui.
Mas o curso, para mim, tem sido muito proveitoso. Ele tem sido importante para mim. E da mesma forma como a irmã falou, eu vejo que o que eu estudei até esse ponto aqui, eu preciso revisar tudo de novo. Eu preciso, como se eu fosse, por exemplo, ministrar esse curso na igreja, ou para alguém, ou para um grupo, eu me aprofundaria em cada parte com mais detalhes e para poder solidificar esse conhecimento. Parece que foram muitas informações que deram uma diretriz para mim, um alicerce. Aprendi muita coisa, organização das ideias, fazer sempre um registro das pregações. É, existe uma ordem a ser colocada, não pode ser bagunçado, existe um princípio, um meio, um fim. Eu posso me aprofundar muito mais em cada temática para poder enriquecer, porém, dependendo do público, eu não posso aprofundar demais, não ser, em outros casos também não ser raso demais, dependendo. Então, a cada aula eu venho aprendendo. A cada aula é uma pecinha a mais. E para mim tem sido maravilhoso. O dia a dia, o cansaço, o trabalho, às vezes eu venho e aí dou uma pausa na câmera assim, como um negócio e tomo um café e já estou entrando assim. E para mim é maravilhoso. Eu falo para o pessoal lá da igreja que está sendo muito bom, e pergunto para os irmãos lá como é que tá, e as provas, o trabalho, e eles acham assim que está sendo muito proveitoso, né? Isso daí enriquece bastante, e eu estou muito curioso com essa nova matéria da história do cristianismo. Eu queria ter pegado matéria antes, devorado ela antes, para poder já chegar já todo já serelepe aqui na aula, mas eu não consegui, e li alguma coisa, li algum trabalho, mas eu estou muito feliz, tem sido muito proveitoso. Como eu falei, eu tenho que rever muita coisa, eu tenho que revisar muita matéria, mas eu estou conseguindo, dentro do tempo que eu consigo, que nem o senhor falou, pegar aquele tempo que a gente tem e dedicar aquele momento. Até mesmo no trabalho, eu vou lá, tento fazer algumas leituras enquanto um aluno não me chama, e aí eu vou lendo alguma coisa, algum material para poder ir reforçando o conhecimento. Estou muito feliz porque eu estou querendo fazer um curso já há um bom tempo. No meu histórico, assim, o meu pai foi pastor, ele é pastor. Durante muito tempo ele ministrou, e aí vem aquele pensamento na cabeça: eu faço teologia, não faço teologia? Para que caminho que eu vou? E aí eu estou fazendo esse curso básico de teologia. Para mim tem sido algo, um direcionamento, um alicerce, algo que me deu uma perspectiva diferente, porque você só ouve e vai na prática. E a perspectiva daquele que está pregando com mais conhecimento, com algo mais estruturado, é bem diferente. Então, isso daí tem sido maravilhoso, e vamos até o fim, vamos seguindo em frente. Tem sido uma bênção. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Então, essa é a intenção, irmãos. Essa é a intenção, né? O curso, ele tem um propósito realmente de preparar. E esse preparo, obviamente, que ele não é só teórico, né? Claro. A prática, ela é muito importante, muito importante. Eu lembro que, quando eu estava fazendo teologia, quando terminou o quarto semestre, eu ia começar o quinto, né, o terceiro ano do seminário. A direção do seminário me convidou para ministrar aulas de homilética para a turma do curso básico. E foi muito, muito importante essa experiência que eu tive, porque eu confesso para vocês que muito do que eu aprendi de homilética durante o seminário, eu aprendi ministrando aula naquele ano, né, para aquela turma. E eu era seminarista ainda, e, graças a Deus, o seminário me deu
depois que eu cumpri os 2 semestres de homilética, né? São 2 semestres então, 1 ano, passei 1 ano estudando homilética no seminário. Aí, no ano seguinte, né, o segundo ano foi homilética, aí no terceiro ano, quando começou o 5º semestre, eu comecei a ministrar para a turma do curso básico muita coisa do que eu tinha aprendido durante aqueles 2 semestres. Então, assim, a prática, ela te ajuda a consolidar aquilo que você está aprendendo. Então, é por isso que é importante. Se a igreja tem uma célula, você tem que estar ali participando, né, pedindo oportunidade. Se a igreja tem um trabalho com discipulado, você cola nesse trabalho e ali você vai, de alguma forma, desenvolver. Não é só a pregação no púlpito, né, que você vai conseguir desenvolver aquilo que você tem aprendido aqui, mas você tem várias oportunidades na igreja, seja numa célula, seja num grupo pequeno, grupo de crescimento, seja lá o nome que a sua igreja costuma dar, né? Trabalhos de evangelismo, de casa em casa, de porta em porta, ar livre, visitação, trabalho de visitação. Então, assim, tem várias possibilidades para que você possa desenvolver, né, o seu aprendizado. E a partir daí você vê como são como se fossem testes, né? Eu tenho visto isso aqui na igreja, os irmãos, alguns que estão fazendo curso, aqui seja online, outros estão fazendo presencial comigo no domingo, de manhã, né? Eu tenho visto, quando esses irmãos estão tendo oportunidade para ministrar, eu tenho visto, assim, resultado, né? E eles também falam como tem ajudado, como tem facilitado a compreensão. E esse é o objetivo do curso, né? Esse é o objetivo. Outra coisa que, às vezes, eu sinto um pouco de falta, alguns têm me procurado, mas vocês têm que ficar mais à vontade. Pastor, eu vou ministrar tal dia, estou com dúvida, né? Porque, assim, eu estou aqui, eu posso não tirar dúvida totalmente, mas posso mandar um material. Então, essa assessoria, né, esse apoio, eu já me coloquei à disposição algumas vezes, né? E vocês fiquem à vontade, porque eu quero saber, pastor, eu vou ministrar domingo na minha igreja. Pastor, eu assumi uma célula. Pastor, eu estou fazendo tal trabalho, entendeu? E se tiver dúvida também, quiser pedir uma dica, uma orientação de alguma coisa, claro que você já tem seu pastor que costuma fazer esse trabalho, né? Mas, às vezes, uma opinião, uma orientação pode ajudar, sim, de alguma forma, né? Beleza. Então, gente, tudo que a gente viu até aqui, vamos tentar enumerar aí as 5 disciplinas, né, que nós já tivemos. Introdução bíblica, onde nós podemos ter uma noção de como a Bíblia chegou até nós. Então, eu acho que isso, por mais que vocês talvez não, se eu fosse pedir assim para você estruturar aqui uma fala e explicar detalhadamente como a Bíblia chegou até nós, pode ser que você ficasse aqui desconfortável, titubeando com algumas coisas. Isso é normal. Alguns conceitos que vocês aprenderam e tal. Mas uma coisa eu sei, na sua mente, na sua cabeça, essa disciplina te deu condições de você saber. Agora eu sei, né, como a Bíblia chegou até nós. Beleza, então a gente viu introdução bíblica, foi a nossa primeira disciplina. Método de estudo bíblico é justamente para quê? Para a gente entender que a Bíblia ela não deve ser só conhecida historicamente, ela precisa ser estudada, ela precisa ser, a gente precisa meditar na palavra de Deus, se aprofundar, estudar. Quanto mais profundidade a gente puder buscar nessa palavra. Então, a gente viu que existem alguns métodos. Eu acho que se eu perguntar aqui o que é o OICA, por exemplo, todo mundo vai, de alguma forma, lembrar. A questão de como fazer um estudo indutivo. Todo mundo aqui, eu acredito que tem hoje condição
de pegar um texto bíblico e fazer um estudo devocional ou indutivo, que é a mesma coisa. E, a partir daí, você poder extrair mais alguns detalhes da palavra de Deus. Ok. Depois a gente viu que, estudando a Bíblia, tem alguns textos, tem algumas questões que são mais complexas. Aí a gente foi lá para a hermenêutica, para aprender regras, né? Entender como é que eu posso, porque eu quero estudar a Bíblia, beleza. Mas quando eu estou diante de situações que eu não compreendo, existe alguma regra? Como é que eu posso analisar culturalmente um texto bíblico? Aquele exercício lá que vocês fizeram, para saber o significado cultural de determinada coisa. Você está lendo sobre o véu, o uso do véu, aí você fica com dúvida, será que isso não é uma questão cultural? Eu tenho certeza que hoje vocês leem a Bíblia e acabam percebendo esses detalhes e fazendo perguntas. Então, a hermenêutica deu essa bagagem para vocês, né? Aí também, depois a gente viu que, depois de aprender a interpretar, eu amo a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu sei interpretar a palavra de Deus, ok. E agora eu preciso levar isso para as pessoas. Como é que eu levo? Aí vem a pergunta da homilética, né? Como é que eu prego? Como é que eu ensino? Isso que eu estou aprendendo, né? Tá tão bom aprender, tirar dúvidas, crescer na palavra de Deus, mas como é que eu faço para estruturar um estudo bíblico? Como é que eu faço para estruturar uma pregação? Então, a homilética deu essa bagagem para vocês, né? Ah, mas como eu não prego sempre, pastor, eu não tenho muita prática. Vocês podem até não ter a prática, mas eu garanto que se você pegar um texto, interpretar corretamente, e você precisar levá-lo numa abertura de um culto, num trabalho com mulheres da igreja, num culto infantil, você já se sente mais preparado. Essa é a intenção. Ok. Aí foi o que eu falei para vocês. A partir dessa quarta disciplina, que é a homilética, tudo que vem agora vem como complemento de conhecimento. Todas as matérias que vão vir a partir de geografia bíblica, que é a quinta, né? Agora com história, panorama da história da igreja, né? Que a gente vai ver, tudo que está vindo a partir de agora é para acrescentar camadas. Eu estou usando muito essa expressão, né? É para acrescentar camadas de conhecimento. Para quê? Para que você se sinta com mais bagagem para fazer uma interpretação. A geografia bíblica, ela trouxe para a gente aqui nas aulas isso. Como é? Tem partes que têm a ver com a geografia. Como é que eu posso interpretar um texto se eu desconsiderar a parte geográfica, né? Beleza, então eu preciso considerar os elementos físicos, econômicos, culturais, religiosos, tudo isso envolve o aspecto geográfico, né? Envolve a parte humana da geografia também. Essa coisa da cultura é geografia também, geografia humana. Como é que as populações se deslocam, os meios de transporte que a Bíblia fala, que às vezes a gente fica desatento, né? Mas aí a gente agora tem um olhar mais crítico. Ok. Aí, depois de ter esses conhecimentos até aqui, agora a gente vai entrar na parte histórica. E é uma coisa que a gente precisa entender. A Bíblia não é um livro de história, tá? A Bíblia não é um livro de história. Os autores da Bíblia, quando trouxeram a palavra de Deus, eles estavam muito mais preocupados em tornar Deus conhecido, o caráter de Deus, os seus atributos, a sua maneira de agir e a sua vontade para com seu povo. Esse é o propósito fundamental da Bíblia. É mostrar quem é Deus e o que ele quer de nós, tá?
E todas as demais coisas são acessórias, né? O que Deus quer através da sua palavra. Então, a Bíblia não é um livro de história. Porém, não entender a história da igreja nos leva a fracassar em alguns pontos, né? Ou seja, como é que os cristãos, desde a fundação da igreja, lidaram, como é que eles resolveram determinadas questões? Como é que eles trataram, por exemplo, as heresias, os ensinos que fugiam do ensino apostólico, né? O ensino apostólico, o ensino de Jesus, o ensino da igreja. Como é que a igreja agiu diante dessas questões? A gente precisa ter uma noção. Outra coisa, como é que a minha denominação surgiu? Como é que a minha denominação surgiu? Ah, eu sou batista, eu sou congregacional, eu sou Assembleia de Deus, eu sou né, quadrangular, eu sou Deus é amor, não sei. Você conhece pessoas de várias denominações. Como é que essas denominações surgiram? Isso é importante. Quem prega precisa saber que instituição é essa chamada igreja. Ela veio assim do nada. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, tem colegas católicos e tal, e às vezes eu não sei o que dizer para eles, né, sobre determinadas coisas. Hoje, os católicos estão batendo muito firme nisso, né? Essa coisa de que eles são a primeira igreja, né? Que nós somos a igreja que derivou deles. Agora, recentemente, um padre falou que nós, protestantes, valorizamos muito a Bíblia, mas que se não fossem os católicos, nem Bíblia a gente teria. Quer dizer, ele quis dizer que quem preservou a palavra de Deus foi a igreja. E isso é verdade em parte. E aí, na filosofia, a gente chama isso de sofisma, né? Que é uma verdade, mas que ela não é completa. Ela induz, muitas vezes, ao erro, tá? Porque se dependesse da igreja mesmo, de modo geral, o clero, o alto clero da igreja, boa parte das escrituras seriam eliminadas. Eu acabei de falar aqui nesse instante dos manuscritos do Mar Morto, que é uma coisa que a gente não vai conseguir estudar. A gente viu um pouquinho lá em introdução bíblica, mas o ideal seria vocês se aprofundarem. Tem vídeos no YouTube para vocês saberem a importância da preservação da Bíblia e a importância, quando os manuscritos foram descobertos, a importância desses manuscritos para provar que as traduções que tinham até então, que muita gente ficava questionando, dizendo que era invenção, que teve muita coisa que foi manipulada, né? Aí, quando se descobre os manuscritos do Mar Morto, foi provado, né? Foi provado por A mais B de que toda a revelação do Antigo Testamento, principalmente, né? Toda a revelação do Antigo Testamento foi preservada durante 1.800 anos com fidelidade. Com fidelidade. E isso não a gente não deve isso à Igreja Católica. A gente deve isso principalmente aos monges do deserto, que fugiram dos centros religiosos e lá faziam cópias da Bíblia, guardavam essas cópias. Os manuscritos do Mar Morto foi assim. Eles estavam dentro de pote de barro, né? E foram preservados por monges do deserto. Pessoas que viviam no deserto, que não estavam no métier do clero, tá? Então, dizer que a gente deve a Bíblia à Igreja Católica é um sofisma. É um sofisma. Claro que a Igreja ela teve uma importância, né? No sentido de
de preservar muita coisa da tradição, muita coisa que a gente sabe sobre Agostinho, por exemplo. A Igreja Católica preservou muita coisa, né? As bibliotecas da Igreja Católica, elas foram ali sendo alimentadas com muita coisa antiga, né? E é claro que muita coisa que a gente conhece da história da Igreja, de fato, quem preservou foi a Igreja Católica, mas não a Bíblia em si. A Bíblia, ela foi preservada primeiro pela soberania divina. Deus é soberano e ele não deixaria o seu povo sem testemunho. E segundo, que os crentes fiéis que guardaram esses textos muitas vezes foram perseguidos, né, para não se manter fiel à Escritura, entendeu? Então, é uma falácia, né? É um sofisma dizer que nós somos devedores, né? Ou seja, só temos Bíblia porque a igreja preservou, a Igreja Católica preservou. E isso não é uma verdade. E quem falou isso é um padre respeitadíssimo, né? No que diz respeito aí à parte da teologia católica. Fala, Rose. Abriu, pai. Tá bem. Tem um católico, o nome dele é Bernardo Custer. Ele tem um curso que eu fiquei até com vontade de fazer, mas não tive tempo, que o nome do curso é assim... Ficou mudo. É porque eu falo pelo de Wilson. Não, pode continuar. Esse rapaz católico, Bernardo Custer, ele tem um curso, que o nome do curso é Resposta Bíblica às Objeções Protestantes. Então, eles preparam os católicos para quando a gente falar assim, por que vocês adoram ídolos? Por que isso? Por que aquilo? Então, eles preparam os católicos para nos responder, né, segundo ele, com respaldo bíblico. E eu ouvi um padre, aquele padre que acorda 4 horas da manhã, que faz alguma coisa, eu não sei, não tenho o nome do que eles, como católico, fazem. E aí ele disse que ele estava falando com o pessoal e falou assim, nem todas as respostas estão na Bíblia. Vocês não podem achar que a Bíblia, como a gente fala, né? A gente considera a Bíblia nossa regra de fé e prática. E ele já disse que não, que nem tudo tem na Bíblia, que a tradição católica, certamente os livros apócrifos e outros, é que vai nos dar algumas respostas que, segundo ele, não tem na Bíblia. Então, é importante essa fala de Rosenilda aqui para a gente, eu vou até aproveitar a sua fala para dizer justamente o seguinte. Lembra que eu falei o que é uma sofisma? Sofisma é uma meia-verdade. E, na verdade, diante de Deus, não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Mas a filosofia vai chamar isso de sofisma. Repare, de fato, eu acho que ninguém aqui se atreveria a dizer que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Gente, nunca foi do interesse de Deus que a Bíblia tivesse resposta para tudo, não. Nunca foi, tá? Onde é? Aí o que é que eles ocultam nessa meia-verdade aí? O que é que eles ocultam? Os reformadores, os protestantes, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, acho que na terceira aula, de história aqui, né, da igreja, os protestantes, quando eles falam sola escritura, que é um dos solas da reforma protestante, ele não está dizendo que
você tem que ler só a Bíblia para entender a igreja, para entender a doutrina da igreja. Se fosse isso, os reformadores não teriam escrito livros, não teriam feito confissões de fé. Nunca, a igreja protestante nunca disse que a tradição não é importante. Nunca. Você não vai encontrar em nenhum momento os protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, né? Essa turma toda que a gente vai falar um pouco deles aqui, nunca esses homens disseram que a tradição não é importante. O que é que a reforma, então, fez? Foi dizer que acima da tradição sempre estará a Bíblia. Esse é o problema. A gente não é contra a tradição. Tanto que tem coisas que Tomás de Aquino falou que são maravilhosas e que a gente tem que ler, sim. Agostinho falou coisas tremendas que a gente pode ler, sim. A parte da patrística, eu tenho aqui em PDF a coleção quase que completa da patrística, né? Tem coisas maravilhosas que a gente toma conhecimento de como os servos de Deus, eles se posicionaram sobre temas da Bíblia. Mas quando eu leio a patrística, eu leio como comentários qualquer que eu poderia estar lendo. Ela não tem o mesmo peso. É aí que entra o sofisma, que eles vão dizer, não, mas quem foi que disse que a Bíblia tem resposta para tudo? A gente depende da tradição, a gente depende dos concílios, a gente depende, né, das confissões de fé. E é claro que a gente, né, por exemplo, quem é congregacional aqui sabe que nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas nós subscrevemos, o que é subscrever? É aceitar como algo válido os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que foi um documento elaborado não por Robert Reid Cayley, pela igreja. A Igreja Fluminense, que é a primeira igreja evangélica congregacional do Brasil, juntamente, a sua membresia, juntamente com seu pastor, elaborou um documento, que na época só tinha 27, não tinha 28, dizendo o que é que um cristão precisa crer. Pronto. Só que a gente não pega os 28 artigos e diz assim, aqui tem o mesmo valor que a Bíblia. Por exemplo, os adventistas, a gente vai ter aula de heresiologia, né? Os adventistas, eles acreditam na Bíblia? Sim. Só que os escritos de Ellen White têm um peso de iluminação e inspiração. Eles acreditam que os livros de Ellen White foram inspirados e, portanto, eles são auxiliares para entender a Bíblia. A gente não acredita dessa forma. Então, é por isso que a gente também rejeita. A gente não rejeita só o que a Igreja Católica diz. A gente rejeita o que vários outros segmentos dizem. Por quê? Porque a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E que ela é suficiente para quê? Para aquilo que nós cremos sobre Deus. Eu preciso ler outros livros para saber quem Deus é? Não. A Bíblia é suficiente. Agora, eu preciso ler livros para saber como os cristãos interpretaram quem Deus é? Eu preciso. Para eu não errar. Para eu não ensinar coisas que lá no passado a igreja já tinha condenado. Já tinha dito, não, espera aí. Esse ensinamento aí não é correto, não. Essa interpretação está errada. Aí é que entra a importância da tradição, tá? Mas a tradição nunca pode negar o que a Bíblia já diz de forma declarada. Vamos pegar só um exemplo aqui.
A Bíblia diz, a Bíblia deixa muito claro que ao homem, o homem, ele vai morrer uma única vez. E depois segue-se o juízo. A Bíblia diz isso. Eu não preciso buscar na história, num concílio, qualquer outra coisa, outro ensinamento. Por quê? Porque na Bíblia já diz como é. Então, se a Bíblia já diz como é, não importa o que o concílio falou, né? O tal livro disse, não importa. Ah, mas o fulano era o papa da época, ele disse que tem uma outra opção. Não segue-se o juízo assim, não. Tá? Você tem um purgatóriozinho ainda, que quem sabe pode ter ali alguma outra possibilidade. Aí a gente fica com a Bíblia. Essa é a diferença de um protestante e um católico. O católico ele vai dizer, não, a Bíblia diz tal coisa, mas o Papa fulano lá, ele interpretou de tal maneira. Então, a tradição da igreja, ela tem o mesmo patamar de igualdade da Bíblia. E é isso que os protestantes disseram que não. Nós não concordamos com isso. Nós cremos no sola escritura, somente pela escritura, né? Eu não posso inventar uma outra coisa. Então, tudo que a igreja interpretou que contraria o que já está na Bíblia é anátema. É anátema. É maldito. Pode ser o Papa, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser quem for. Se a Bíblia diz que o caminho da salvação é Jesus, aí o camarada vai lá e fala, não. Se você pegar tudo que você tem agora e vender e dar para a igreja, você está salvo. E aí? A gente vai ficar com a Bíblia ou a gente vai ficar com o que o iluminado lá disse? A gente vai ficar com a Bíblia. Então, essa é a diferença, né? Que a gente precisa ter essa sensibilidade. E foi bom, Rosenilda, falar isso, eu não sabia desse curso. E eles estão treinando mesmo, eles estão batendo muito nessa tecla. Eu tenho percebido que os jovens católicos que eu tenho tido contato, eles estão mais rebatedores, eles estão mais questionadores. Quando a gente fala alguma coisa, não, mas não é por causa disso. Né? Essa coisa da imagem de escultura, eles têm agora um discurso para explicar por que eles têm imagem de escultura e tal. Então, é isso. E não conhecer a história da igreja leva a gente a interpretar a Bíblia com erros do passado. Com erros do passado. Então, eu sempre digo assim, por que foi importante para mim passar 2 anos e meio, 5 semestres, estudando História da Igreja no seminário? Por que foi importante? Porque muitos erros cometidos ao longo da história da Igreja, eu já não tenho o direito de cometer. Eu posso até cometer algum novo erro, porque eu não sou infalível. É outra coisa que a Igreja Católica diz, que o Papa, enquanto Papa, né, na cátedra, quando ele fala, ele é infalível. Onde é que está isso na Bíblia? Que um homem pode ser infalível? Tá? Então, isso é uma coisa, né? Aí eles vão dizer, não, mas no concílio tal, né? Eu acho que no século XX parece que teve um concílio lá que eles derrubaram essa coisa aí. Só que quanto tempo perdurou, quantas coisas foram faladas, e o que se dizia era bula, né? Era uma regra que não podia mudar. Então, a gente tem que conhecer a história justamente para quê? Eu sempre brinco, né? Quanto mais você conhecer a história da igreja, você vai errar menos. Porque alguns movimentos atuais da igreja de hoje, quando você olha para a história da igreja, não é novo, não é novidade. Não é novidade.
é coisa que já aconteceu. E por que a gente não sabe? Porque a gente não estuda a história da igreja, né? A gente não estuda. Quer ver uma coisa? Judaísmo dentro da igreja cristã. A gente chama isso de movimento judaizante. Coisa antiga, gente. Coisa antiga. O excesso de elementos judaicos no culto cristão é coisa antiga. Se você ler Gálatas, não precisa nem estudar muito a história da igreja. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo já combate um movimento de judaização da igreja. Aí hoje a gente vê o povo enchendo a igreja de elementos judaicos. Nós não somos judeus. Nós amamos Israel, temos um respeito muito grande por Israel, oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz de Israel, a gente quer o bem daquele povo por vínculos que temos históricos. O cristianismo nasce dentro dessa realidade, mas nós não somos judeus. Nós não somos. A não ser que alguém aqui tenha ascendência, né, judaica. Mas fora esses, eu não sei se alguém aqui tem ascendência judaica, fora esses, nenhum de nós aqui é judeu. Então, a gente não tem por que ficar reproduzindo um culto que é judaico. A gente não tem por quê. Só que aí, quando você não conhece a história da igreja, você fica reproduzindo, por quê? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Né? Eu vou incrementar, como se o culto espiritual não fosse suficiente. O próprio Jesus disse que o culto é em espírito e em verdade. Né? A pessoa vai na onda. Está todo mundo fazendo. Eu vou na onda, tá? Mas vamos lá. Eu acho que eu antecipei algumas coisas aqui da Idade Média, falando da transição da Idade Média para a Idade Reformada, né? A Igreja Reformada. Mas não tem problema. As coisas que eu já falei aqui, já dá para aproveitar, e na aula que eu vou falar da Igreja Reformada, eu já não repito essas coisas. Então, vamos seguir. A primeira coisa que a gente precisa entender, se não bagunça a cabeça da gente, é com relação à preexistência da igreja. A Bíblia fala sobre isso. Quando eu falo preexistência, eu estou dizendo o seguinte: antes do dia de Pentecostes, não existia igreja, não? A igreja nasceu ali, né, e começou ali? Ou antes do dia de Pentecostes já existia essa igreja? Aí a gente precisa entender o que é igreja, né? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui, Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, aqui eu não vou entrar em predestinação, essas coisas, não. É só você entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que antes da fundação do mundo, no coração de Deus, já existia um povo. Esse povo é seu. Esse povo pertence a ele. Então, não foi uma ideia assim, eu já vi um pregador dizendo que Deus tomou um susto na hora que Adão, né, comeu do fruto. Deus tomou um susto. Na hora que Adão comeu do fruto, ele falou, agora eu preciso de um plano B. Gente, Deus não precisa de plano B. O plano de redenção dele já está pronto, desenhado, desde a fundação do mundo. Ele sabe todas as coisas, ele é eterno. Ele é eterno. Não precisa acreditar na predestinação para entender isso, não. Ok? Não precisa. Então, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de quem? Do povo de Deus. Da história do povo de Deus. Só um minutinho, Rosa, que eu te dou a palavra. Aí, o outro texto, e eu passo a palavra para você, diz aqui, fala.
Foi sem querer. Ah, pronto, tranquilo. Outro texto que está na Bíblia também é 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. Então, o projeto de redenção de Deus, ele já estava planejado. Não é uma coisa assim que, a serpente me pegou de surpresa. Não, Deus é eterno. Ele é completamente sábio. Ele conhece tudo e todos. Tudo e todos. Então, a ideia da preexistência é entender o seguinte: Israel, o povo de Israel e a igreja, na verdade, se a gente for olhar, Deus ele não tem dois povos. Ele não tem dois povos. Quando Deus olhou para a eternidade, eu estou usando uma linguagem didática aqui, né? Deus olha para a eternidade, ele já sabe de tudo. Qual foi o propósito de Deus? Lembra quando Deus chamou Abraão, ele disse que Abraão seria o quê? Quem é que lembra? A galera que está na Pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. Seria o quê? Seria pai de multidões, de muitas nações, que da descendência dele ia surgir muitas nações. Deus fez uma série de promessas para Abraão. Então, Israel poderia ser o Brasil. Poderia ser o Brasil. Ó, Deus escolheu o Brasil, pronto. E a partir do indígena Quiriri, ele iria pegar e, a partir de Quiriri, ele ia fazer a obra. Poderia, mas ele decidiu escolher Abraão, tá? Lembrando que, quando Deus escolhe Abraão, Israel nem existe. Israel nem existe. Então, Abraão, Isaque, Jacó, que é Israel. Então, se você olhar, Deus tem um plano. E qual foi o plano? Você vai ser pai de muitas nações, de muitas multidões. Você vai ser pai das nações. E a partir de Abraão. Então, as nações já estavam no coração de Deus. Então, é por isso que eu digo que a igreja ela é preexistente nesse sentido, tá? Nesse sentido. Não no sentido que ela já existia na dinâmica que a gente conhece hoje. Mas ela já é o quê? Ela é a composição dos santos, dos salvos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, fomos resgatados. Amém, queridos? Beleza. Então, aí a gente costuma usar essa expressão aqui, né? Perdão. Eu acabei mexendo aqui no lugar errado. Ó, a gente costuma usar essa expressão. A igreja é a trindade. O Pai fundou, o Filho formou, o Espírito Santo confirmou. É só para a gente entender que, no plano de Deus, a igreja sempre existiu. Por quê? Porque a igreja é a composição dos salvos, aqueles que foram salvos pelo Senhor. Beleza. Então, por que eu estou enfatizando isso daqui? Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque senão você entra em parafuso. Quando você lê algumas coisas que pessoas da igreja fizeram, você fica assim, misericórdia. Esse povo não era crente, não. Pois é. Por quê? Porque a igreja não é o indivíduo isolado que fez aquilo lá. A igreja é a composição dos salvos. E que tem uma manifestação terrena, visível. E essa igreja que é visível, que inclui as nossas igrejas locais, né, onde a gente se reúne, essa feição da igreja visível, onde a gente vai e se reúne toda semana e tal, ela não necessariamente é o corpo de Cristo. Então, uma igreja local pode errar? Pode. Pode.
Parece que o povo não lê a Bíblia, não, gente. Quando você pega os dois capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, é Jesus dando uma peia na igreja. Ele pega as 7 igrejas ali e fala abertamente coisas que estavam acontecendo. Então, essa ideia de que a igreja, em algum momento, foi perfeita e que alguém estragou a igreja, é problemática, porque não se sustenta na Bíblia. Ah, não, porque a igreja lá, ó, a igreja de Jerusalém, hein, pastor? A gente estava bom de voltar lá para a igreja de Jerusalém. Poxa, e você não já leu na Bíblia, não, que começou a ter contenda entre os irmãos, porque as viúvas ficavam desamparadas, não tinham o que comer, e os apóstolos perceberam que estava tendo uma treta danada lá, principalmente com as viúvas que não eram hebreias, judias, eram de fala grega. Se você olhar os Desculpa, diáconos... professor, licença, pode ser um minuto? Sim, sim. Eu não consegui avançar no raciocínio porque está aqui me martelando uma pergunta. Por que esse versículo? Isso me incomoda muito. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, que igreja é essa? Que Pedro é esse? Porque muitos atribuem isso ao Papa. E isso dá uma confusão na minha mente e muita discussão. Eu nunca tive coragem de perguntar a alguém isso aí. Por favor, você pode esclarecer? Posso. A gente vai falar um pouquinho mais. Se for oportuno. Oi? Se for oportuno agora, ou então eu aguardo para depois. Na verdade, é uma inquietação minha. Desculpe, muito obrigada. Não, mas é uma inquietação maravilhosa. É uma inquietação maravilhosa. Ó, esse texto, ele é dito, né, que Pedro faz uma referência a Pedro. Pedra e Pedro seria a mesma coisa. Só que não é, tá? A pedra que Jesus fala, né, sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí fica parecendo que Jesus está se referindo à pedra chamada, né, Pedro. Só que Petros, no grego, que é o nome de Pedro, não é rocha, é fragmento. É fragmento, é como se fosse... Vamos pensar aqui, eu estou com a rocha aqui que pesa 20 quilos e eu estou com uma britinha aqui, um gravilhãozinho na mão, tá? Então, apesar de realmente existir ali um trocadilho, mas a pedra ali não pode ser Pedro, não tem como. Pelo próprio grego, o texto grego, não tem como a pedra ser Pedro. Outra coisa, Jesus ele explicou o que era essa pedra. Alguém pode me ajudar aí a achar, porque eu já fui melhor de achar esses textos, né, de citar o endereço. Mas alguém vai se lembrar aí que Jesus ele disse: eu sou a pedra angular rejeitada, não é isso? Ele é a pedra angular rejeitada pelos edificadores. Onde é que está esse texto? Eu acho que é em Atos. Alguém me ajuda aí? Então, os próprios discípulos entenderam que a pedra não podia ser Pedro. A pedra angular, a pedra principal de esquina, é Cristo, é Jesus. Então, quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a ele mesmo. O fundamento da igreja é ele, né? É ele mesmo. Então, o próprio texto ele dá essa clareza que Petros não pode ser a pedra, não pode, porque Petros não significa pedra, rocha no sentido, né, de grandeza. Isso, Mateus 21. Seria bom colocar o texto na íntegra aí, se alguém puder, Mateus 21, 42, porque eu não estou com a Bíblia aqui agora. Mas vocês podem ver que a própria Bíblia, ela deixa claro que existe uma pedra angular. E aí Paulo depois vai usar o quê? Vai dizer que nós somos como pedras
que estão sendo colocados, mas a gente não é o fundamento. Isso, eles costumam usar essa expressão, dizendo que a igreja foi edificada sobre o seu primeiro papa, né, que é Pedro. Só que quando você olha o texto, aí é por isso que é bom, às vezes, você dar uma gastada, né? Gastar um pouquinho mais de tempo, pegar o texto e perguntar para ele, literalmente, vem cá, você sabe ler grego? Vamos pegar aqui o texto, porque Petros não tem como ser rocha. Não tem como ser. E outra, aí você vai apresentando outros textos da Bíblia, né? Eu preciso, Mateus 21, 42, se alguém puder colocar o texto na íntegra, esse do Salmo 118, eu não lembro o que é, não. Deixa eu ver se eu pego uma Bíblia aqui, peraí. Mateus 21. Se quiser, a gente pode ler aqui. Pode ler, lê aí, varão. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos? Pronto. Ó, Jesus, ele repete essa expressão, se eu não me engano, são os apóstolos. O irmão falou aqui o Salmo 118, que é uma citação, não é isso, irmão? É uma citação do Salmo 118. Mas não é esse. Sim, pastor. Fala. Porque tem Salmo 118, 22, 23, versículo 22, 23. Isso, que é uma citação. Jesus está citando o Antigo Testamento, né, que se refere aí ao Messias, que é a pedra principal, mas que foi rejeitada. Nessa construção do povo de Deus, existe uma pedra principal. E os edificadores, quem são? São os religiosos. É só você ver que o contexto da parábola, que o Wilson está lendo aí, é um texto da parábola dos lavradores maus. Os lavradores maus é uma crítica que Jesus está fazendo aos judeus. É uma crítica. Que ele está dizendo o seguinte, ó, foi entregue a vinha para vocês, e o que foi que vocês fizeram? Vocês espancaram os meus servos, vocês mataram os meus servos, fazendo uma crítica ao que eles fizeram com os profetas. Quem matou os profetas, gente? Quem foi que matou os profetas? Foram os judeus. Foi o próprio povo de Deus. Matou, mandou prender, não é isso? Por quê? Porque não suportavam a palavra, a verdade. Então, esses edificadores, eles rejeitaram. Agora, o texto que eu quero mesmo, se eu não me engano, é Atos. É porque... Lucas 20, 17, pastor. Qual? Lucas 20, 17. Lucas, deixa eu ver. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Aí é o que está aqui no texto. E tem também... Isso. É o mesmo texto dos lavradores maus. Ele está se referindo a ele. Se você ler a parábola com atenção, você vai ver que é como se Jesus estivesse dizendo, ó, vocês espancaram meus servos que eu enviei, e agora vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa. Vocês estão rejeitando, né, a pedra principal, a pedra angular. Isso. Aí, Rafael, obrigado. É esse texto que eu não estava lembrando de jeito nenhum. 4:11. Atos 4:11. Quando o próprio... Quem é que está pregando aí, gente? Em Atos 4, quem lembra? Atos 4. Pedro, não? Deve ser Pedro aí, né? Não é Pedro? Não é Pedro que está pregando? Em Atos 4? Sim, Pedro. Então, olha o que Pedro vai dizer. E isso está na Bíblia Católica também. Este Jesus é a pedra
que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pronto. Acabou qualquer discussão de que a pedra ali, né, o ex-Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, se qualquer um que questionar, você pega aqui, meu irmão, ó Pedro explicando aqui. Pedro está dizendo que a pedra é Jesus. E essa pedra é a pedra angular. O que é a pedra angular? Era aquela pedra que era colocada no ângulo certo para segurar toda a casa, toda a edificação. Ela era colocada de forma estratégica para segurar a construção. Sem essa pedra, a casa podia cair. Então, Jesus é a pedra. Ele mesmo está se referindo a isso. E Pedro entendeu. Tanto entendeu que, na primeira oportunidade de pregar, Pedro foi lá e disse quem é a pedra. Tá bom? Mas é uma dúvida muito comum e que a gente precisa, né? Não no sentido de ficar combatendo. Irmãos, a nossa apologética, ela precisa ser muito mais amorosa, no sentido de explicar. Às vezes a pessoa abraça aquele discurso ali, e aí, se você perder tempo brigando, né? Falando mal do Papa, não precisa nem você dizer, gente, a pedra não é o Papa é o anticristo, e não sei o que, ficar brigando. Não, você fala, vamos para a Bíblia, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu acredito, mas eu acredito também que, né, que a tradição, que a palavra do Papa também tem um peso. Ok, mas vamos ver o que o primeiro Papa... Eu ainda uso essa expressão ainda. Se eu estiver evangelizando um católico, eu falo, vamos ver o que o primeiro Papa disse sobre essa pedra, quando ele pregou. Ele entendeu. E aí você vai lá e abre. E, de preferência, pega na Bíblia do católico, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença são os livros apócrifos que são acrescentados. Mas os outros livros é a mesma coisa, não tem alteração. Tá? Pronto. Mas foi muito oportuna essa pergunta, minha irmã, porque aí a gente já parte desse princípio aqui. Ok. Então, nesse plano de redenção, o que foi que Deus fez? O homem cai, Adão tem a queda, então toda a humanidade cai junto. Israel é o quê nesse meio caminho? É o projeto de Deus. Tanto que Deus falou para Israel diversas vezes, vocês são como luzeiros. Essa linguagem de luzeiros não é do Novo Testamento só, não. O Velho Testamento também fala que Israel ia servir como luz para as nações. Não é isso? Deus, a partir de Israel. Tanto que Israel tinha que ensinar, tinha leis que era para aceitar o prosélito, ou seja, a pessoa que vinha de outro povo. Gente, o que foi que aconteceu com Noemi? O que foi que aconteceu com Noemi? O que foi que aconteceu com Ruth? Perdão, Noemi era judia, na verdade, eu estou confundindo aqui, né? Ruth era moabita. Alguém aqui vê na Bíblia uma rejeição a Ruth? Não. Por quê? Porque Ruth, ela declara, o seu Deus será o meu Deus, acabou. A partir daquele momento, ela deixa de ser uma moabita. O judeu olha para ela como alguém que agora faz parte da promessa. Por quê? Porque reconheceu o Deus de Israel. Essa ideia de achar que salvação só tem na igreja, depois de Jesus, para com isso. Quantas pessoas de outros povos... A gente vê o próprio Naamã, quando ele volta para servir lá o senhor dele, não é isso? Que ele pede ao profeta, olha, eu tenho que ir lá com o meu senhor, né? E ele, às vezes, vai se dobrar lá diante de Rimon, eu acho que é Rimon, né? O deus lá da Síria. E aí o profeta diz assim, vá em paz.
Você já reconheceu o Deus de Israel? Você já reconheceu? Então, esse reconhecimento já existia no Antigo Testamento. Por isso que eu estou dizendo para vocês que Deus sempre teve um único povo. Quem é o seu povo? Israel, no sentido de vocação para alcançar todas as nações. Mas você vê salvação de gente que não é judeu no Antigo Testamento. Gente que foi salva pela verdade, creu na verdade, creu na palavra de Deus, e, a partir dali, era alguém que fazia parte da promessa. Edmundo, pode falar, querido. Pastor, eu penso que, em grande parte, né, de toda essa confusão também vem muito da questão do dispensacionalismo, pastor. Entendeu? Então, eu vejo que essa questão dessa divisão, essa separação entre a nação de Israel, a igreja, então, tudo isso, né, ele é fundamentado, e todo esse contexto que a gente vive hoje é exatamente por conta disso, dessa doutrina dispensacionalista, entendeu? Isso, eu vejo que o dispensacionalismo, que é uma doutrina recente, não vai dar para a gente aprofundar nisso aqui, o Edmundo trouxe, gente, mas aí vocês, quem quiser pesquisar depois, fica à vontade, tá? Mas, assim, o dispensacionalismo é uma doutrina recente. Se tiver 200 anos, eu nem lembro exatamente quanto tempo tem, mas é uma doutrina recente. A igreja viveu muito bem, obrigado, antes de existir essa teoria, né, essa ideia de dispensacionalista. Por Meu outro pastor, lado, né? Ô, Edmundo. é só os irmãos quiserem pesquisar a respeito, vai ver que essa doutrina ela surgiu com um padre chamado Lacombe, né? É só colocar lá no Google e aí você vai fazer a pesquisa. E, inclusive, ela foi amplamente divulgada por Scofield, né? Isso, a Bíblia E de que, Scofield. inclusive, também ele era congregacional. Sim, sim. Então, a Bíblia de Estudo de Scofield acabou popularizando, e aqui no Brasil, muita gente abraçou, né, o dispensacionalismo. Mas, assim, essa parte aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, mas é bem-vinda a fala aí do Edmundo. Só que, por outro lado, Edmundo, a gente também tem aí a gente tem que fazer a meia-culpa, porque, para alguns, Israel também se tornou qualquer coisa, né? E não é. Existe um projeto, um plano, né, que Deus traçou, e há promessas feitas por Deus a esse povo. E algumas das promessas, Deus disse que era perpétua. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entender que Deus tem um povo só, amém, mas que há questões que ele fez, promessas, e quem tem me ajudado muito a entender isso é o pastor Franklin Ferreira, ele tem um livro Por Amor a Sião, tá? Esse pastor, a meu ver, ele conseguiu trazer uma interpretação madura. Qual é o papel de Israel no cenário até atual, né? Existe um papel, mas não vamos entrar nisso aqui, porque senão a gente vai misturar os assuntos e pode confundir os irmãos. Mas a minha sugestão para essa parte é como Edmundo falou, é estudar, né? Estudar, ler, se tiver dúvida, pode procurar. Pastor, eu tentei estudar, não entendi nada. Aí eu vou passar para você, de repente, algum material que possa ajudar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a questão da igreja. Então, tem a queda em Adão, Israel é esse projeto de Deus para alcançar as nações, a partir de Israel, as nações serão alcançadas, e nós temos o fundamento da redenção, que sempre foi o quê? A Escritura. Por quê? Aí, uma outra acusação recente que os católicos estão lançando contra a gente. Estão dizendo que a gente é idólatra porque a gente idolatra a Bíblia. Olha que acusação, né? Eles ficam reclamando que a gente tem as nossas imagens,
Mas eles têm também a idolatria deles, e a idolatria deles é com o livro. Calma lá, calma lá. A gente não fica adorando o livro, se prostrando diante de livro, a gente não faz isso. Então, a Bíblia é o nosso fundamento. Ou seja, eu não posso inventar a mensagem. Eu não posso inventar. Eu preciso entender isso. E aí, tem um texto que está em Gálatas 4. É importante que vocês deem uma olhada depois aí, mas eu vou ler aqui. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, aqui a gente vai entender. Opa, agora eu entendi. Deus sempre quis formar uma grande família de filhos. E usou Israel como o mediador para que essa aliança chegasse até nós. Jesus nasce onde? Em Israel. É um judeu. É o salvador do mundo. Ok. Então, a plenitude dos tempos seria o quê? Na história da igreja, há um consenso sobre isso. A plenitude dos tempos é aquilo que a gente chama de tempo ideal. É o tempo oportuno. Deus não trabalha com cronos. O que é cronos? É o tempo do relógio, né? É o tempo do relógio. Alguns talvez já estão aqui, meu Deus, já vai dar 9 horas, eu tenho, né, que resolver tal coisa, eu tenho que providenciar tal coisa, né? Não sei. Isso é o tempo do relógio. Cronos. Deus não trabalha com esse tempo. Deus trabalha com uma outra palavra. Kairos. Isso. Tem uma outra palavra grega, que é kairos, que é o quê? É o tempo oportuno. Por isso que a volta de Jesus, alguns têm por tardia. Porque a gente faz a conta no nosso relógio. O nosso relógio conta segundos, minutos, horas, dias, né? Semanas, meses, anos. Esse é o nosso calendário, esse é o nosso relógio. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha dentro da perspectiva do kairos, que é o quê? A plenitude dos tempos, ou seja, é o tempo certo. É o tempo da oportunidade, é o tempo oportuno, é o tempo em que ele quer fazer. E chegou um determinado momento que Deus, ele decidiu resgatar os que estavam debaixo da lei. Está aqui. Ó, versículo 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Tanto que se você conversasse com um judeu, hoje não, que eles estão até mais pragmáticos com isso, mas um judeu da época de Jesus, ele se referia a si mesmo como filho de Abraão. Ele não dizia que era filho de Deus. Por isso que os judeus se escandalizaram com Jesus. Porque Jesus se autodeclarava como filho do homem, chamava o Deus eterno de Pai, e isso era um problema na cabeça do judeu. Por quê? Você quer se fazer igual a Deus? Em um dos embates com os judeus, principalmente no livro de João, no Evangelho de João, você vai ver que Jesus tem vários embates, várias discussões com os judeus. E a maioria delas era por causa disso. Quando Jesus olha e diz assim, eu e o Pai somos um. Gente, isso bagunçava a cabeça do judeu.
A adoção de filhos. Então, vocês que estão acostumados a serem chamados de filhos de Abraão, entendam de uma vez por todas que agora vocês são adotados, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o resgate completo e pleno acontece com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, é por isso que a gente vai colocar a fundação da igreja aqui nesses termos, né? Efésios 3:9 e Tito 2 vai explicar um pouco para a gente aqui, ó. Observe. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Acabou repetindo aqui, né? Perdão. É só um versículo, é porque ficou duas vezes. Beleza. E Tito, capítulo 2, vai falar o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo. Deus não tem dois povos. Um povo, seu, especial, zeloso de boas obras. Então, a partir da obra de Jesus, da morte de Jesus, ele constitui a possibilidade do resgate. Não mais agora com servos. Lembra que Jesus disse para os discípulos isso? Vocês não serão mais chamados de servos. Porque o servo não sabe onde é que o seu Senhor está. Então, o resgate, a partir daí, a igreja, como essa igreja dos filhos, a comunidade dos filhos, ela é fundada. Então, a gente pode dizer que houve uma fundação da igreja, ainda que ela, como povo de Deus, já existia, claro, mas houve uma fundação. E a maioria vai dizer que essa fundação, né, ela vai acontecer aqui no dia de Pentecostes. Mas eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Gente, mais alguma dúvida até aqui? Vocês estão muito quietos. Poucas participações. Até o chat está quietinho. Mas estão na aula, né? Pelo amor de Jesus. A aula hoje está perfeita, né? Pronto. Amém. Ó, o povo tá aí, viu? Tá vendo, João? O povo tá aí, a gente não tá só, não. Muito bem. Muito bem. Então, aí a gente tem, para não bagunçar a cabeça da gente, fica tranquilo. Mas pode participar também, mesmo quem chegou atrasado pode participar. Então, vamos lá. Alguns conceitos importantes. Existe o que a gente chama de igreja militante. O que é a igreja militante? Somos nós. É o povo que está batalhando pela fé. Eu estou usando aqui a linguagem de Pedro. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que nós batalhamos pela fé uma vez recebida, não é isso? Então, a igreja militante somos nós, que estamos vivos e que estamos batalhando pela fé. E tem a igreja triunfante. Essa igreja triunfante já goza da presença eterna de Deus, já está na presença de Deus. A gente tem que diferenciar isso. Por quê? O ímpio, por exemplo, o descrente, mete a língua na igreja, fala mal da igreja. Só que se você reparar, dificilmente ele fala mal de uma igreja que de fato ele conhece, que ele foi lá, que ele visitou, que ele frequenta, raramente. E aí você fica assim, peraí, será que esse rapaz está falando, essa moça está falando da igreja de Jesus mesmo? Ou ele está falando de elementos
que frequentam uma igreja local. A gente tem que saber diferenciar isso. Porque senão a nossa cabeça bagunça. Aí, pastor, não vale a pena fazer a obra de Deus. Tá vendo? Olha a bagunça que tá. Olha quanta gente. Peraí, irmão. Peraí. Não tem que ter crise de Elias. Lembra qual foi a crise de Elias? Só restou eu. Olha a crise de Elias. Só restou eu de profeta. Aí Deus olhou assim e falou, rapaz, você está por fora. Eu tenho um povo na terra, meu irmão. Eu nunca fiquei sem testemunho, não. E aí Deus vira para Elias e diz que quantos joelhos não se dobraram? Quem é que lembra? Alguém acha esse texto também aí? Vocês estão bons de Bíblia? Calma, Elias. Ainda tem tantos joelhos que não se dobraram a Baal. 5.000. Quanto? 5.000. Então, 5.000 joelhos. Provavelmente está se referindo a 2.500 pessoas. Né? 2.500 pessoas, considerando que todas essas pessoas tinham 2 joelhos cada uma. Então, peraí, Elias, você não está sozinho, não. Quem foi que disse? Então, a gente tem que ter esse cuidado, irmãos. A gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente está falando da igreja local, não fale. Eu sempre evito. Eu posso dizer assim, os crentes, tem uns crentes que não querem saber de Jesus. Mas eu nunca digo assim, a igreja não quer nada com Jesus. Como? A igreja é dele, é o corpo dele. A igreja está sendo ataviada, é a noiva, está sendo preparada. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente tem que saber diferenciar isso. Os erros que aconteceram por elementos que frequentavam igrejas locais, mas que não necessariamente são pessoas que faziam parte do corpo da Igreja de Cristo. O corpo de Cristo tem uma cabeça só, que é Cristo. O corpo de Cristo é perfeito. Eu já vi gente pregando, dizendo assim, porque a igreja está doente. Só se for a sua, meu irmão. Só se for a sua. Porque a igreja de Jesus tem ele como cabeça. E ela é a noiva dele, está sendo preparada, lapidada. E nós que somos membros do seu corpo, ainda que imperfeitos, mas nós estamos ligados à cabeça. Essa ideia de uma igreja local perfeita é alucinação, gente. É alucinação. Não existe igreja local perfeita. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você não vai achar uma. Você não vai encontrar uma. Todas elas tinham as suas imperfeições. Pastor, mas a igreja de Filadélfia, né? Normalmente é a igreja que não teve, assim, nenhuma censura. Sim. Quando você pega... É Filadélfia, né? Que não tem nenhuma censura? Cadê? Pastor. É a igreja de Filadélfia. Então, aí quando você pega a igreja de Filadélfia, aí o pessoal fala, né? Os dispensacionalistas vão dizer que é a igreja já que vai estar no final de todas as coisas, com Cristo reinando e tal. E aí é por isso que ela não tem nenhum defeito. Ô, meu irmão, você acha mesmo que na igreja local de Filadélfia não tinha problema? Tinha. Agora, nenhum ofendia a glória de Deus. Os pecados que Jesus censura das igrejas, era porque eram coisas que tinha gente disputando a glória de Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, é um tipo de pecado abominável e que Deus estava ali apontando. Provavelmente, Filadélfia não tinha esse tipo de prática a ponto de ter sido citado. Mas nenhum de nós aqui vai achar que a igreja local de Filadélfia era perfeita, porque não era.
Outra coisa, quando a gente estuda história da igreja, é entender a diferença de igreja local e igreja universal. Universal, gente, não é IURD, tá? Não é igreja de Edir Macedo. Universal, a palavra católica e a palavra universal significa a mesma coisa. A mesma coisa. Né, Edmundo? Não é IURD. Universal e católica significa a mesma coisa. Católico significa algo que é para o mundo todo. Universal é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, a Igreja Universal, em que sentido? Todas as igrejas de Cristo, todos os crentes espalhados pelo mundo. Quando Jesus olha, gente, gente, cá para nós, vocês acham mesmo que Jesus faz um trono para cada igreja local? Ó, Jesus está aqui agora, irmãos, ó, recebendo a nossa adoração. Aí o trono dele. Aí ele fica conversando com os anjos e falando assim, rapaz, os batistas hoje estão animados, hein? Estou gostando. Olha que adoração maravilhosa. Aí os presbiterianos estão assim, ou meio devagarzinho, né? Não, alguém aqui acha que Jesus tem esse tipo de conversa, sentado lá no trono? Quando ele vê a sua igreja, ele vê a sua igreja, que são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue dele. São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que obedecem a sua palavra, que consultam a ele diariamente, porque sabe que ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso orientador, o nosso sumo bispo da nossa alma. Então, a Igreja Universal é nesse sentido. E aí é que está. A gente sabe quem são esses? A gente não sabe. Numa igreja local, tem 100 pessoas reunidas adorando a Deus. Quem aqui se atreve a dizer, ó, só tem 30 aqui que está com a lâmpada acesa mesmo? O resto está tudo com lâmpada apagada. É só fachada, é mentira. Alguém se atreve a fazer isso? Ninguém. Porque nós não temos essa capacidade. Quem sabe realmente é Cristo. São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que tiveram experiência com ele, que estão ouvindo a sua voz. Ele disse que haverá só um pastor e um só rebanho, e as ovelhas ouvirão a sua voz e seguirão. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente começa a achar, ó, a nossa igreja local é a melhor da cidade. Não tem outra, não. O resto lá é tudo, povo tudo assim, sem graça, né? Um povo assim, esquisito. Não, a nossa igreja aqui é a igreja, calma lá. A gente tem que ter esse cuidado. Mas eu gosto de fazer eu gosto de gastar tempo com isso aqui, porque eu vejo que de vez em quando, sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, fulano foi estudar teologia e ficou frio. Muitos ficam frios, sabe por quê? Porque não consegue diferenciar as coisas. Teologia não esfria ninguém, gente. Teologia não esfria ninguém. Eu estudo teologia desde 2002. E graças a Deus por isso. E eu não me considero um crente frio. Desanimadão, frio. Não. Eu quero dar glória a Deus, eu quero viver minha vida para Ele. E eu acredito que é o que todo mundo aqui quer. Só que quando você vai estudar a história da igreja, você vê que a igreja cometeu erros, mas que igreja foi? As igrejas locais. Igrejas locais podem se desviar do propósito de Deus? Pode. Basta que não vigie, basta que pare de buscar a palavra de Deus, basta que pare, o povo para de ter estima pela Bíblia. Como é bom, irmãos, você está num culto que o povo tem apreço pela palavra de Deus. O povo gosta de ouvir a palavra de Deus. Como é bom. Mas, infelizmente, tem igrejas locais que estão perdendo esse zelo pela palavra. E está substituindo a palavra de Deus por um monte de coisa.
E aí pode acontecer dessa igreja local fechar as portas, esfriar. É o que está acontecendo na Europa. Já há muito tempo. E agora nos Estados Unidos também, já de 40 anos para cá, a igreja americana ela está tendo muito decréscimo. É interessante que agora está começando um movimento novo nos Estados Unidos e na Europa, mas de igrejas de brasileiros, de latino-americanos, entendeu? Muitas igrejas que estão explodindo em crescimento e que não são de europeus e de americanos mesmo, né? Pessoas de lá do país. É o chamado trabalho reverso, né, pastor? É, Porque nós recebemos de lá para cá, agora está tendo que levar de volta, né? exatamente. Os americanos abençoaram muito o Brasil. Muitas denominações evangélicas brasileiras são fruto do trabalho missionário de europeus, mas principalmente de americanos, igrejas dos Estados Unidos. Então, a gente tem que diferenciar isso. Alguém está querendo falar? Eu não estou conseguindo identificar aqui. Eu quero, pastor, com licença. Fala, Por Barros. favor, beba água. Você está empolgado, não parou de falar e não bebeu água. Obrigado pelo carinho, pelo zelo, minha irmã. É isso mesmo. Muito bem. Então, gente, não estude história da igreja sem ter essa clareza. Não estude. Porque senão, eu estou sendo zeloso aqui como pastor mesmo, tá? Senão, você bagunça a sua cabeça. Aí começa a ler um livrinho aqui, outro ali, e fala, aí, tá vendo? Oh, meu Deus, olha quanta coisa a igreja fez. Né? Igreja, não. Quem foi que fez? Deu nome aos bois. Foi o fulano, foi o beltrano, foi o cicrano, que cometeu atrocidades em nome de Deus, cometeu barbaridades, tá? Mas não foi a igreja, foi o Senhor da igreja. E toda vez que a igreja se desvia da palavra, ela vai cometer coisas absurdas, né? Ok. Aí, para fechar a aula aqui de hoje, aí a gente vem naquilo que é chamado, pela maioria dos historiadores, do nascimento da igreja. Note, a palavra nascimento. Quando o bebê nasce, ele começou a existir ali? Não. Então, a gente já conversa, né? A mãe fica ali acariciando a barriga, o pai vem dar um beijinho, a criança dá um chute e tal. Gente, a igreja, no coração de Deus, e historicamente já existia como povo. O povo da Bíblia, o povo que lia de Gênesis a Malaquias. Esse é o povo de Deus, e que já existia há muito tempo. O próprio Jesus disse, eu vim para o que eram os meus, né? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, o nascimento não quer dizer que passou a existir. Então, na manhã do dia de Pentecostes, 120 seguidores, é só você ler Atos capítulo 2. Isso aqui é o que está lá em Atos capítulo 2. 120 seguidores de Jesus oravam reunidos, línguas de fogo desceram sobre eles, falaram em outras línguas, as pessoas que estavam ao redor ouviram em seus idiomas as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. Houve ali um grande arrependimento. O apóstolo Pedro se levanta, prega a palavra de Deus, um sermão inspirado ali, cheio da graça de Deus, né? E, a partir daquela pregação, ele faz o apelo, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e vai começar a caminhada ali da igreja. Então, o efeito do Pentecoste é o quê? Mente iluminada, os discípulos agora têm clareza das grandezas de Deus. Compreenderam que o reino de Deus não era político. Eles mudam o foco deles imediatamente com a descida do Espírito Santo. Até então,
ficava aquela coisa, e aí, o Senhor vai vir para restaurar o reino de Israel. Agora não, agora eles querem pregar o evangelho. Agora eles querem falar que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, ele está vivo, e ele ordenou que a gente pregasse a palavra. Né? Sim, eu tenho que atualizar algumas coisas, Wilson, bem pontuais, e assim que eu tiver terminado, eu vou colocar no grupo, tá? Beleza. Eles deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. Então, a gente tem aqui o nascimento, o que a gente chama de nascimento da igreja. Então, o Pentecostes não é que a igreja não existia. Assim como o bebê que fica aguardando dentro do ventre da mãe, ele já existe, mas quando ele nasce, conta, né? A partir daquele dia, conta. Já pensou se a criança já nascesse e botasse lá no registro, ó, 9 meses, né? Conta já como 9 meses. Ninguém faz isso. Mas a criança já existia, estava no ventre da mãe. Então, o plano de Deus é eterno. O propósito dele é eterno. Mas a igreja, oficialmente, ela nasce, né? Nesse momento que a gente vai chamar de Pentecostes. Amém? Amém. É porque também eu estou em pé, aí eu acho que é por isso que vocês estão achando que eu estou um pouco mais empolgado, porque sentado a fala da gente fica mais, como é que diz? Fica mais reduzida, né? Eu não estou sabendo explicar aqui, mas não flui da mesma maneira. Mais Mas branco. a gente vai seguir a partir desse ponto aqui, que é a era apostólica, que vai ser contada até 313, e a gente vai ver que é justamente quando vem toda aquela parte de Teodósio, Constantino, que é outra coisa que a gente tem que conhecer também, porque tem muita gente que acusa, né, a igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo, como uma igreja que só nasceu a partir de Constantino, e que Constantino fez um monte de coisa, né? E a gente vai ver que não tem nada disso. Não tem nada disso, porque Deus não deixou de ser soberano. Quem é Constantino na fila do pão, né? Quem é qualquer pessoa que queira mudar os propósitos eternos do Senhor. Amém, minha gente? Então, a gente vai seguir daqui, o Pará. Eu mandei a apostila hoje, tá? Eu confesso para vocês que eu pensei que eu já tinha enviado, então peço perdão a vocês. Quando vocês perceberem essas falhas, essas brechinhas aí, gente, manda uma mensagem para mim, tá? Mas é porque eu falei que eu ia esperar um pouco mais para terminar, né? Geografia bíblica, vocês não ficarem já entre duas coisas. Mas quem puder, mais uma vez eu repito, né? Quem puder imprimir essas apostilas, eu acho que é muito bom. Quem não puder, guarda direitinho dentro do seu drive, tá? Eu acho que todo mundo aqui sabe usar, mas se não souber, a gente pode fazer um momento aí de um tutorial. Tem tutorial na internet. Pelo celular, gente, dá para você guardar tudo direitinho no seu drive. Colocar em pastas, né, os trabalhos que você vai fazendo, até pelo celular dá para fazer. Dá mais trabalho, né? Pelo celular dá mais trabalho. Porém, dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Vamos orar? Amém, irmã. Amém. A irmã Deise, você pode orar, Deise? Você pode ativar seu microfone? Não sei se ela pode. Eu acho que não, né? Quem mais aqui que tá... Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. Maria Aparecida, a senhora pode ativar seu microfone aí e orar? Cadê? Ativa aí, irmã, e faça uma oração agradecendo por essa aula. Pronto. Estou ouvindo.
Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, dessa mensagem, ó Deus. O Senhor vem abençoar cada vida de cada aluno, abençoar a vida do professor, meu Deus, que ele possa se recuperar, Senhor, da saúde dele, que ele pronunciou no início. E que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que nós possamos aprender mais e mais a palavra do Senhor e guardar em nosso coração. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Vai lendo a apostila direitinho. Semana que vem eu quero vocês participando mais, viu? Tem várias dicas lá na apostila de como vídeos, muita coisa boa, tá? No YouTube mesmo tem uma série de vídeos sobre a história da igreja. Então, aquilo que você puder ter contato aí é interessante, tá? Claro que tem que ter o bom senso, né? Pegar material que seja de qualidade. Tá bom? Deus abençoe. Deixa eu parar a gravação. Boa noite.